14 de julho AM, também para o Jornal Expressão, site Galera na Net, de tudo na net, é o CIR 61, Dr. Gabriel Gonçalves Anel, delegado titular da DP de Júlio Castilhos, fazendo um resumo, foi seu trabalho do dia 16 de março de 2011 até 10 de junho de 2013, o qual está deixando o seu trabalho policial aqui em Júlio Castilhos, indo para a Faxinal do Soturno. Dr. Gabriel, um bom dia, muito grato pela gentileza em conversar conosco. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos os rádio-ouvintes, bom dia, imprensa. Prazer em conversar com o senhor na nossa programação. 16 de março de 2011, o seu trabalho iniciou aqui na DP de Júlio de Castilhos. Como é que era a expectativa do Dr. Gabriel quando da chegada ao município de Júlio de Castilhos? A expectativa era muito boa e o desafio era grande, tendo em vista que eu trabalhava no município cuja demanda policial era menor, né? Trabalhava em Formigueiro, e iria assumir uma delegacia de polícia numa cidade maior e também cuja demanda de ocorrências policiais e gravidade de algumas ocorrências policiais eram mais expressivas. Mas, embora desafiador, eu vim, né, tive crédito da administração da Polícia Civil e procurei em equipe desenvolver um trabalho. Quando do seu trabalho policial, sua atividade profissional, o senhor já tinha tido a oportunidade de ter trabalhado numa cidade como o nosso município? Eu trabalhei num município que era de pequenas proporções, né? Tinha em torno de 7 mil habitantes. E do tamanho de Júlio Castilhos nunca havia trabalhado até então. Quando o senhor chegou ao nosso município, o quantitativo de trabalho que tinha para o senhor dar início às suas atividades? Era esperado, tendo em vista a complexidade do trabalho e também a demanda correspondente à população do município. Então, nós estávamos já preparados para enfrentar a demanda que vinha em decorrência da população. De março de 2011 a junho de 2013, um pouco mais do trabalho do senhor e demais comandados aqui da DP. Certo, então na qualidade de delegado a gente atua mais como um coordenador, né? Embora muitas vezes também atue na linha de frente, mas nós procuramos desenvolver um trabalho em equipe, né? Assim fazendo com que os objetivos da instituição pudessem ter concretude, mas sempre com um trabalho em equipe, de forma integrada. Procedimentos policiais instaurados nesta oportunidade, também o número total de registro de ocorrências policiais. Isso foi um número significativo, né? O número total de registro de ocorrências policiais instaurados, quase 5 mil, né? 4.831. Procedimentos instaurados, 1.680, né? Então, um número bastante expressivo. E foram remetidos ao Poder Judiciário, o número de procedimentos, 3.553. Inquéritos policiais de homicídio consumado ou tentativa remetida ao Judiciário, 48. Pelo seu posicionamento profissional como delegado, esse número assusta? O número não assusta, tendo em vista que esse trabalho não foi feito exclusivamente por mim, né, mas por toda uma equipe. E nesse período em que trabalhei aqui, houve, por parte da 3ª Região Policial, a realização de um mutirão cartorário, ocasião em que um delegado de polícia e outros agentes policiais compareceram ao órgão policial e deram, assim, maior celeridade de alguns procedimentos que estavam, assim, com um pouco de dificuldade para ter andamento, né? Menos por vontade do titular do órgão, né, e dos agentes policiais, e mais pela demanda elevada de serviço. Então, alguns procedimentos estavam com diligências pendentes, então esses policiais compareceram aqui à delegacia de polícia e empreenderam esforços aí para que esses procedimentos fossem encaminhados. De maneira que hoje nós podemos dizer que não há nenhum inquérito policial de homicídio ou tentativa de homicídio em andamento aqui na delegacia de polícia. Inquérito policial de roubo consumado e tentado encaminhado ao Judiciário, 34. Isto. Então, quando nós assumimos aqui o órgão, nós tínhamos como prioridade trabalhar com os crimes mais graves, né, cuja pena era maior. E dentre esses crimes, ressalta-se também o roubo. Então, por meio da investigação do cartório, nós procuramos assim dar um enfoque bastante especial no roubo, consumado e tentado. Inquérito policial de estupro consumado e atentado remetido ao Judiciário, 22. Isso. É um número elevado, né? Mas que pode ter sido até maior em outras épocas, mas a gente tem que ficar feliz quando crimes contra a mulher, né, e hoje não necessariamente só contra a mulher, a questão do estupro, são trazidos à tona, são comunicados à Polícia Civil, porque até então preponderava, alguns anos atrás, algumas décadas, o medo da vítima, né? Então hoje as vítimas estão comunicando mais os crimes de que são vítimas, né? E a Polícia Civil tem trabalhado
priorizando esses crimes graves. Tráfico ilícito de drogas, 18. Isso. Então, inquéritos policiais por tráfico ilícito de drogas, muitos deles resultantes de prisão em flagrante, né, foram no número de 18. Esses números que nós estamos apontando, doutor Gabriel Zanella, no caso, homicídio consumado 48, roubo consumado 34, estupro 22, tráfico ilícito de drogas 18, vamos também falar em autoprisões em flagrante 45, solicitações da Maria da Penha 317, em especial os números menores, todos esses foram com prisões? As prisões, né, a gente tem que fazer uma diferença, que existe a condução coercitiva, a detenção e a prisão. Né? Condução coercitiva acontece quando a polícia tem o poder de, em algumas situações, conduzir coercitivamente, inclusive vítimas e testemunhas que não querem comparecer ao órgão policial. Eu não posso tratar, tecnicamente, condução coercitiva como prisão. Da mesma forma, detenção. Detenção ocorre em situações em que, por exemplo, o crime é previsto com uma pena inferior a 2 anos de prisão, e é um chamado termo circunstanciado. Então a pessoa ela é detida, né, conduzida ao órgão policial, assina o termo de compromisso de comparecer ao Poder Judiciário e depois é liberado. Também não é prisão. Então as prisões que nós consideramos são os mandados de prisão decretados pelo Poder Judiciário e cumpridos pela Polícia Civil. No caso, foram 64 prisões, né, com mandado de prisão, seja sentença definitiva ou prisão temporária ou preventiva, cumpridas pela Polícia Civil. Quantidade de drogas apreendidas, 15 quilos, 575 gramas. Esse número indica que nós estamos na rota do tráfico? Possivelmente sim, né? Tendo em vista a BR-158 e a rota do Noroeste e até mesmo Santa Catarina e Paraná. Muito dessas drogas apreendidas com menores? Algumas sim, mas a maior parte delas, sobretudo grandes quantidades, não. Desta apreensão de 15 quilos, 575 gramas, muito delas resultaram em prisões? Sim. Recordo de 2 delas, né? Uma aconteceu no imóvel de uma suspeita, que foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de drogas, e outra numa investigação que na verdade não era de Júlio de Castilhos, mas da Delegacia de Polícia de Agudo, com o apoio da DEFREC. Aqui os agentes da Delegacia de Polícia de Júlio de Castilhos efetuaram a prisão de um indivíduo que estava vindo do Paraguai com mais de 5 quilos de droga. Número de armas de fogo apreendidas, 61 armas. Aí entra o trabalho em conjunto com a Brigada Militar? Com certeza, né? Muitas dessas armas eram utilizadas em brigas de vizinho ou questões envolvendo a Lei Maria da Penha, violência doméstica, né? As pessoas não tinham a documentação pertinente, o registro e também o porte da arma, então essas armas foram recolhidas e encaminhadas ao Poder Judiciário. Solicitações de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, remetido ao Judiciário 317. Muitos destes, somente pessoas vieram aqui prestar os seus esclarecimentos, ou basicamente quase todas foram conduzidas ao Presídio Estadual Júlio Castilhos? Essas solicitações de medidas protetivas de urgência pelas vítimas, né, elas ocorrem quando a pessoa vem aqui e solicita medidas mais drásticas em relação ao investigado. E o que a polícia faz? Ela encaminha ao Poder Judiciário, não é a polícia que decide acerca do deferimento ou não dessas medidas, mas sim o Poder Judiciário. Algumas dessas situações redundaram na prisão, sim, do suspeito, no caso do homem agressor, né? E é importante ressaltar que, sobretudo em 2012 e 2011, houve um acréscimo, agora está havendo uma redução por parte das mulheres. Certo aspecto também em decorrência da maior conscientização, porque muitos estavam utilizando a Lei Maria da Penha como um instrumento para satisfazer interesses não de natureza criminal, mas civil, né? Tinham desentendimento patrimonial ou estavam se separando e registravam a ocorrência policial e solicitavam medidas. Ou eram vítimas de crime, solicitavam medidas protetivas e às vezes no mesmo dia desistiam. Ou quando o Poder Judiciário decretava a prisão do agressor, quando nós ou a Brigada Militar prendíamos, a primeira pessoa que comparecia chorando ao órgão policial, desesperada, era a própria vítima, né? Então são situações que em decorrência delas houve uma maior conscientização, porque a Maria da Penha, essa lei, no meu ponto de vista, ela é muito efetiva, mas ela não pode ser banalizada. É um instrumento muito, muito efetivo, mas que ela não pode ser assim usada em qualquer situação de forma indiscriminada. Falando em Lei Maria da Penha, estamos para receber a doutora Alessandra, que vem do município de Caciqui,
qual irá substituir a sua pessoa. Tratando-se de uma delegada, o senhor acredita que a Lei Maria da Penha irá aumentar principalmente as denúncias, mesmo porque as mulheres se sentirão mais à vontade com o próprio delegado do sexo masculino, no caso a sua pessoa? O que acontece? Aqui, né, é uma delegacia que funciona como uma clínica geral. Então nós atendemos mulheres, idosos, crianças e adolescentes, vítimas ou suspeitas de práticas de crime. Vai assumir uma delegada, né, uma pessoa que tem a mesma experiência, digamos, profissional no âmbito da polícia que eu, tem o mesmo tempo de polícia que eu, e ela vai assumir esse órgão. Eu não acredito assim que substancialmente haverá mudanças no que é prioridade ou não para a polícia. Por quê? Porque hoje em dia, cada órgão não trabalha de forma isolada, cada delegacia, muito antes pelo contrário. Existem diretrizes da chefia de polícia que são repassadas às regionais e também aos delegados. Então, essas diretrizes, o que é prioridade para o Estado, é prioridade em cada município. Então, os crimes vão continuar tendo a mesma prioridade na investigação e no cartório. O que pode mudar é o enfoque, né? O enfoque do trabalho, a forma de conduzir o trabalho, mas eu não acredito que haverá mudança substancial em crimes que são prioridade ou não para a Polícia Civil, até porque eles são prioridade sempre para a Polícia Civil e isso é natural, né? Então, nessas reuniões que a gente participa, reuniões administrativas, fica muito claro o que é prioridade, o que deve ser tratado com maior urgência. Claro que o fato de ter uma delegada do sexo feminino, por vezes, há uma aproximação maior com as mulheres, mas nós também temos policiais femininas no órgão, isso também cria é um facilitador, digamos assim, na oitiva de crianças e adolescentes e de mulheres vítimas de violência doméstica. Trabalho que o senhor deixa para a doutora Alessandra assim que ela chegar ao município de Júlio Castilhos? A gente sempre quando sai de um órgão ficam coisas pendentes, isso é natural, é impossível que ocorresse o contrário, né? Mas eu acredito que a equipe policial está muito bem organizada, motivada, os policiais têm experiência e claro que algumas investigações, digamos, mais complexas, ela pegará em andamento, né? A exemplo do furto que aconteceu no mercado Rede Vivo, mas são investigações que certamente não iriam ser finalizados em menos de 30 dias, até porque dependem do resultado pericial. Mas certamente, com o apoio da equipe de investigação, a equipe de cartório aqui da delegacia, ela vai conseguir desenvolver um bom trabalho e dar andamento naquilo que é prioridade. Que conhecimento o senhor tem do município que o senhor vai assumir como delegado, cidade de Faxinal do Soturno? A gente tem um conhecimento, digamos que é o conhecimento do leigo, né? De modo geral como cidadão, o município da Quarta Colônia, tem uma população menor que o Júlio de Castilhos, tem outras características, mas somente depois de assumir o trabalho, conversar com as pessoas, conversar com os agentes policiais, que a gente tem mais uma dimensão concreta das demandas policiais naquele município. Sei que é um município que não tem delegado titular, é sede de comarca, não tem delegado titular, ou seja, há juiz e promotor naquela cidade, mas não há um delegado titular. Então nós vamos verificar as demandas, vamos também analisar os chamados mapas do órgão, né, ver que tipos de crime existem com maior frequência, quais são as prioridades, e daí depois de analisar e conversar com os policiais, a gente verifica a forma de desenvolver o trabalho em equipe. O senhor vai, assumindo o Faxinal do Soturno, ficar somente responsável por o Faxinal do Soturno ou poderá responder por alguma outra DP da Quarta Colônia? Eu acredito, né, embora isso dependa da administração superior, que somente por Faxinal do Soturno, né, embora ocasionalmente, a exemplo de ontem que aconteceu comigo com os policiais, nós estávamos no outro município, Caçapava do Sul, desde a madrugada. Então as convocações, elas continuam acontecendo e isso é normal. E por vezes a gente pode substituir colegas em outras delegacias, né, e também participar de alguns inquéritos quando convocados. Doutor Gabriel, em meu nome, em nome do site Galera na Net, de Tudo na Net, Jornal Expressão e também Auxílio 61, nosso muito obrigado pela gentileza quando solicitado a sua pessoa, o senhor muito gentil e sempre pronto em conversar conosco. Eu queria que o senhor deixasse um agradecimento, algo que não foi perguntado à sua pessoa nesta finalização da nossa entrevista. Certo, então, da minha parte gostaria somente de agradecer, né? Não é assim uma despedida, mas é um até breve, até porque exemplo do delegado Firmino, de outros delegados que passaram aqui pela delegacia, eu posso, se assim for determinado pela administração da polícia, comparecer nas férias e licenças legais do delegado que aqui estiver, né, ou ser novamente lotado aqui, não há nenhum problema para isso. Eu acredito que a experiência, as atividades profissionais que eu tive aqui em Júlio de Castilhos
foram bastante positivas, eu considero isso para mim, né? E em relação à imprensa, a gente só tem a agradecer, trabalhamos uma parceria bastante boa no meu ponto de vista. Nós estávamos comentando que é um aspecto bastante positivo, peculiar aqui de Júlio de Castilhos. A imprensa é bastante ativa, sobretudo os sites, né, virtuais aí. Nós temos em grande número, em boa qualidade, bastante dinâmicos, acompanhando as principais notícias da região, do estado e do mundo. Então, diversos outros municípios, até maiores que Júlio de Castilhos, no que se refere à população, não tem todo esse dinamismo no que se refere à imprensa, né, e todo esse coleguismo que também é bastante positivo. Então, eu só tenho a agradecer à comunidade castilhense, à imprensa, aos policiais aqui do órgão policial, da Delegacia de Polícia de Júlio de Castilhos, que muitos se dedicaram para que o trabalho em equipe tivesse bom resultado, né? Enfim, a administração da Polícia Civil, que me deu crédito para que trabalhasse, e novos desafios vêm à tona, a gente assume outra missão, mas só temos boas lembranças aqui do Júlio de Castilhos. As atividades que aqui desenvolvi foram muito positivas no meu ponto de vista.